Boa tarde a todos. Inicialmente quero desejar boas-vindas a todos vocês. Espero que todos estejam bem, tá? E passar algumas informações a respeito do assunto que nós vamos abordar agora no ciclo 4. Tá? Então, em relação a, como a gente já vinha falando sobre agricultura familiar, né, a importância, a gente viu no ciclo 3 a importância da agricultura familiar. Hoje agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar, né? O que vem a ser políticas públicas, né? E por que tem que ter esse vínculo para a agricultura familiar? Qual que é a importância, como isso vem acontecendo, né? Então, como a gente viu, o que caracteriza uma agricultura familiar, né? Se nós pegarmos aí que a caracterização da agricultura familiar, ela é embasada na Lei 11.326 de 2006. Né? Então, o que caracteriza a agricultura familiar? O que um produtor rural tem que ter para ser um agricultor familiar? Primeiro, não detenha, ou seja, não seja proprietário de qualquer área maior do que 4 módulos fiscais. Né? O que vem ser um módulo fiscal? Módulo fiscal é uma quantidade de terra mínima, né, que varia conforme a região do país, né? Então, para Iporá, se não me falha a memória, é 30 hectares um módulo fiscal. Então, o que seria um agricultor familiar para a região de Iporá? Todos que possuem o quê? Menos que 120 hectares de área, né? Então, menos que 120 hectares de área são considerados como agricultura familiar. Outro critério é o quê? Utiliza a mão de obra predominantemente da própria família. Não é que o produtor da agricultura familiar ele não possa contratar, ele pode contratar funcionários, servidores para ajudar no serviço, só que tem que ter o quê? Mão de obra predominantemente da família, mais que a metade da mão de obra seja o quê? Da própria família, da esposa, dos filhos, tal, que possa estar ajudando nas atividades. Tenha percentual mínimo de renda familiar, né, de origem econômica do estabelecimento, ou seja, a atividade que ele realiza, ele tem que ter uma geração de renda mínima de no mínimo 50% para ser caracterizado como agricultor familiar, né? Então ele não pode trabalhar fora como empregado e acabar tendo a maior parte do recurso dele, aí não descaracteriza como agricultor familiar. E o outro critério de suma importância para ser caracterizado como agricultor familiar é o quê? Que esse estabelecimento seja dirigido pelo próprio proprietário, né? Ele não contrata empresas que façam a administração da propriedade. Então, a hora que ele atende esses 4 critérios aqui, ele acaba sendo considerado como um agricultor familiar, né? Mas por quê? Por que se faz necessário políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, né? Se nós lembrarmos do histórico da evolução da agricultura brasileira, vocês podem perceber que os produtores, os pequenos produtores, sempre foram o quê? Marginalizados, né? As diretrizes governamentais sempre eram voltadas para quê? Para o mercado de exportação. Então, aquele agricultor, o pequeno produtor que tem uma pequena propriedade rural, ele acabou ficando o quê? De certa forma descapitalizado, porque ele não tinha condição de produção, ele não tinha acesso ao crédito agrícola, né? Uma vez que a maior parte das políticas eram voltadas, né, para a cultura de exportação. É só lembrar o que aconteceu com a Revolução Verde na década de 60 e 70. Né? Assistência técnica e extensão rural estava atrelado ao crédito. Como ele não tinha acesso ao crédito, ele não tinha acesso à assistência técnica, né? Dificuldade de acesso a tecnologias, a novas tecnologias, né? E ao mercado para comercialização. Então, além dele não conseguir produzir, ele não tinha o quê? Acesso ao mercado, né? Falta de tecnologias modernas de produção. Então, com esse tempo, com o tempo, essa classe de produtor aqui, na década de 70 até final dos anos 80, era o quê? Praticamente marginalizado. Então, por isso que se faz, se nós pegarmos, né, primeira aula que a gente fez, ou a segunda aula que a gente falou sobre a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, vocês devem lembrar do quê? Que ela é totalmente voltada para a agricultura familiar, né? Então a gente vê que realmente tem um déficit muito grande por parte dos órgãos do governo quanto a gerar o quê? Políticas públicas eficientes voltadas para o desenvolvimento desses produtores. Dentro das políticas públicas, né, o que nós temos hoje que está voltado para a agricultura familiar, que a gente vai tratar basicamente nesse encontro, né? Então nós temos o programa de aquisição de alimentos, o PAA, né? A gente vai ver mais para frente que ele é o que? É voltado para a aquisição de alimentos, oriundos da agricultura familiar. O PNAE, o que é o PNAE? Programa Nacional de Aquisição de Alimentos Escolar, né?
o lanche que vocês tomavam no IF, né? Parte daquele lanche é o quê? O recurso oriundo do PNAE, né? Programa Nacional de Crédito Fundiário, PCNF, né? Também falando para o produtor, depois a gente vai ver para o produtor adquirir suas terras. O PAC 2, Programa de Aceleração do Crescimento, né? Por que é importante? Aquisição de máquinas, de carregadeiras, retas escavadeiras, motos niveladoras, abertura de estrada e infraestrutura, né? O SUASA, Sistema Unificado de Atenção e Sanidade Agropecuária, né? Para tentar manter a sanidade dos rebanhos existentes. Programa de Cadastro e Regulação de Fundiária, voltado aos assentamentos dos movimentos sem terras, o pessoal que pegou, que conseguiu ter acesso à terra para regularizar essa terra. E um dos principais que nós temos hoje, que todos vocês conhecem bem, já escutaram falar muito, é o quê? PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento para a Agricultura Familiar, que está vigente desde 1996. Então, assim, a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um desses aqui nesse tópico. O material preparado é para vocês dar uma conhecida nos principais dessas políticas públicas existentes, um pouquinho das características. Então, dentro do PRONAF, quais são os subprogramas que nós temos, né? Nós pegarmos aqui, a gente vai ter 8 subprogramas, né? Um deles é o PRONAF Agroindústria, né? Então, aquele produtor que quer abrir uma agroindústria, um pequeno laticínio ou tal, ele pode estar tendo acesso ao quê? A essa linha de crédito. PRONAF Mulher, né? Quando a mulher é dona do empreendimento, do imóvel rural e tal, que ela tem uma linha de crédito específica para ela, né? PRONAF Agroecologia, voltado para cultivos agroecológicos. A gente viu que a própria política nacional de assistência técnica e extensão rural é focada em cultivos ecológicos, né, sustentáveis de produção, que é o que a gente deve estar buscando. Então a gente tem uma linha de crédito específica do PRONAF que é só voltado para cultivos agroecológicos. PRONAF Bioeconomia, né? Quando eu quero, por exemplo, implementar reflorestamentos e tal, voltado para geração movimentando, né, proporcionando reflorestamentos e tal, procuro o PRONAF Bioeconomia. PRONAF Mais Alimentos, que é a maior parte que os produtores se enquadram, né? Voltados para incrementar a produção de alimentos, tal, a atividade dele, né, aquisição, né, de maquinários, de tecnologias novas de produção, de sistemas de irrigação, que vai fazer o quê? Resultar em maior produção de alimentos. PRONAF Jovem, para o pequeno jovem produtor que está começando agora. Então tem uma linha de crédito específica para o pequeno produtor, que é o jovem produtor que tem propriedade rural, ele pode estar tendo esse acesso específico para essa categoria, né? PRONAF Microcrédito é uma linha de crédito de pequeno valor, só que é o que? Menos burocrático, as taxas de juros são bastante baixas, né? Se não me engano, são em torno de 2,75% ao ano. Então, uma taxa de juros muito baixa, justamente para quê? Para ter condição aquele produtor que está muito descapitalizado. PRONAF Cotas Partes, né? mais voltado para cooperativas, né? Cooperativas, associações. Então a própria associação, a própria cooperativa, ela pode ter acesso, né, a esse PRONAF Cotas Partes e de certa forma beneficiar vários outros produtores. Então, quando a gente fala no material que eu disponibilizei para vocês, né, falando um pouquinho sobre características, só para vocês conhecerem o que é o PRONAF e qual que é as características dos principais subprogramas que compõem essa política pública, né? Então, é uma política pública que realmente tem mudado a realidade da agricultura brasileira, né? O programa de aquisição de alimentos, né? Ou seja, é um programa voltado para quê? Para órgãos públicos federais, estaduais, municipais, que ele possa estar adquirindo diretamente dos produtores. Então o produtor ele pode, de certa forma, vender diretamente para esses órgãos públicos, né? Para exército, para faculdades, né? Para creches, ele pode estar comercializando direto. Então é uma política voltada para quê? Para a agricultura familiar, né? Então é um recurso liberado voltado para que eles têm que fazer o quê? Adquirir parte daquele recurso diretamente de agricultores familiares ou cooperativas, ou associações de agricultores familiares, assentamentos de reforma agrária, né?
povos e comunidades tradicionais, como quilombolas, povos indígenas, né? Então, se torna uma política pública assim que realmente tem o que? Mudar também a realidade desse campo, fazendo o que? Associado ao Pronaf, tu acaba tendo o que? Uma inserção do mercado desses pequenos produtores e gerando economia, né? PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, como a gente comentou, né, oferece alimentação escolar e ações à educação alimentar e nutricional aos estudantes de todas as fases da educação básica pública, né? Então, melhora a qualidade da nutrição dos alunos, né? Então, associado ao Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, o PNAE se torna uma ferramenta muito importante, porque melhora a qualidade, né? Como os agricultores familiares e tem essa tendência de trabalhar com sistemas mais sustentáveis, a qualidade dos alimentos oferecidos para os alunos que estão nas escolas é melhor e automaticamente melhora, né? Tanto assim, melhora como estimula também o que muitos alunos, né, filhos de alunos, são filhos de pequenos produtores rurais, os quais são o quê? Que vão estar fornecendo. Então, de certa forma, os próprios alunos acabam conhecendo parte da origem dos alimentos que está chegando até a escola. E isso acaba estimulando cada vez mais o quê? Essa classe de agricultores, tá? O Programa Nacional de Crédito Fundiário é outra política pública bastante importante, facilidade do quê? Acesso à terra. Eu sou um pequeno produtor, eu tenho interesse, tenho bastante prática, né? Trabalhei como empregado em determinada fazenda, tenho prática na agricultura, eu quero comprar uma terra para eu começar a atividade de agricultor, né? Ou produtor rural. Então ele pode estar ter uma linha de crédito específica, né? A juros baixos, né? Juros aí de 2 a 4% ao ano, dependendo da categoria que vai se enquadrar, né? Então, que vai facilitar o acesso à terra, né? Então aumenta o objetivo dele, facilitar que o produtor consiga acesso à terra, aumenta a renda dos trabalhadores rurais, né? Financia a aquisição de imóveis rurais não passíveis de desapropriação, né? Por exemplo, se tem um latifundiário que quer vender uma parte da terra dele e tal, que é passível de desapropriação, ele não vai poder estar comprando aquela terra, né? Quem pode participar? Então, os trabalhadores rurais, entre 18, que tenham idade de 18 a 65 anos, e jovens rurais com idade mínima de 16 e 19 anos, que comprovem 2 anos de atividade junto ao grupo familiar, né? Uma característica importante que tem que fazer o quê? Comprovar no mínimo 5 anos de atividade rural, tá? Essa pessoa tem, como comentou, se é um funcionário de fazenda, ele tem acesso. Vai comprovar isso. Então, o que a gente quer que vocês façam nesse módulo, nesse encontro? Né? Lê aquela apostila disponibilizada, né, que fala sobre o Pronaf, fala sobre o PNAE, o PAA, as características, né? Nós vamos ter um momento de discussão dia 19/8 às 16 horas, então eu quero que vocês participem desse nosso momento de discussão, né? E a outra atividade referente a esse ciclo vai ser o quê? Responder e enviar os questionários que vão estar sendo disponibilizados, certo? Então essas 3 atividades que vocês façam no decorrer desse tempo. Essa atividade, como é que vai ser? Né? Ela vai valer 3 pontos, né? Essa nota, esses 3 pontos vão ser contabilizados para quê? Para o N2, né? Ou seja, para o segundo bimestre de 2020, tá? Em relação ao N1, né, com as avaliações dos 3 primeiros ciclos, a gente conseguiu, mais as aulas presenciais que nós tivemos, a gente acabou fechando o N1, tá? Então as notas já estão disponíveis no que acadêmico, vocês podem estar acessando lá e vendo as notas de vocês, né? Caso vocês tenham dúvidas, podem estar me mandando um e-mail via WhatsApp, no privado, ou lá no grupo, via e-mail, né? Ou no mesmo dia do atendimento, né? Quando a gente tiver nosso momento de encontro, vocês podem estar tirando dúvidas. Como a gente já falou, nota referência N1 já foram fechadas, já estão disponibilizadas lá no primeiro bimestre. Os alunos que tiverem média inferior a 6 pontos, tá, gente? Quem tiver nota inferior a 6 pontos, a gente vai fazer uma recuperação paralela, tá? E essa data eu quero combinar com vocês no encontro que nós vamos ter no momento de atendimento, no dia 19, tá? Então, assim, pessoal, desejo um bom estudo para vocês, um bom retorno, tá? Eu acho assim que apesar de todas as dificuldades que nós estamos tendo, é um momento que vale a pena se esforçar, tá? Isso aí na realidade vai estar sendo muito útil para vocês, principalmente para quando forem atuando como técnico agropecuário ou dar continuidade nos estudos, tá? Bom estudo a todos, abraço!